2017. Ano da Palavra. Prepare-se para ouvir Ezequias Soares, Cleiton Pomeranin e Valmir Nascimento, além de muitos outros especialistas em educação cristã, no 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro. Plenárias, seminários e workshops com destaque para análise e celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Faça já sua inscrição. Vagas limitadas. Informações 2124067400 ou cpadeventos.com.br. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 8. Abigail, um caráter conciliador. Nesta 8ª lição, nós temos como título Abigail, um caráter conciliador. O nosso textuário diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. O nome de Abigail aparece na Bíblia em circunstâncias estranhas. Ela era esposa de um rico fazendeiro, proprietário de grandes rebanhos de ovelhas e de cabras, que vivia nas proximidades do Carmelo, em Maom, não muito distante do deserto de Parã. Para este deserto, Davi se deslocou com seus homens para evitar confrontos com o rei Saul, que teimava em persegui-lo sem razão, temendo perder o reino para o jovem pastor de ovelhas. Davi mandou pedir ao marido de Abigail que enviasse alguma ajuda para seus pastores, mas o homem era de temperamento colérico e sem controle. Deu uma resposta desafiadora, desaforada a Davi, de tal forma que o filho de Jessé, tomado pela ira humana, resolveu atacar Nabal e toda a sua casa, com um projeto de destruição de vidas sem piedade. Mas, como Deus age sempre nas situações em crise, um homem de Nabal fez saber a ameaça à sua esposa, Abigail. Ao saber da terrível decisão contra sua casa, Abigail agiu rapidamente, preparou alimentos e levou-os com seus criados ao encontro de Davi. Assim, ao vê-lo, prostrou-se em terra, assumindo a culpa da desfeita. E deu sábios conselhos a Davi, mostrando que Deus poderia agir em seu lugar, para que não manchasse suas mãos de sangue sem necessidade. Davi ficou impressionado com a atitude de Abigail, ouviu o seu conselho, recebeu a sua dádiva e retornou de sua temível empreitada de vingança. Pouco tempo depois, Nabal foi ferido por Deus e morreu. E Davi tomou Abigail como sua esposa. E como se diz nas histórias de amor, foram felizes para sempre, com a bênção de Deus. Vejamos um pouco do caráter dessa mulher extraordinária, que soube administrar um conflito antes que se transformasse numa tragédia de violência e morte. Em primeiro lugar, ela demonstrou ser uma mulher prudente. O nome Abigail significa pai da alegria ou exultação. Seu nome também corresponde ao seu caráter, pacificador e humilde. Ela era uma mulher dotada de beleza física e entendimento, como diz a Bíblia. Ao ser alertada por um servo de Nabal, Abigail entrou em ação e teve a oportunidade de dar uma lição que serve para todos que servem a Deus. Saber agir nos momentos de crises e ameaças. Ela agiu com extrema prudência. Em segundo lugar, Abigail tinha um caráter diligente e sábio. Ao saber do mal que estava arquitetado contra seu esposo e sua casa, Abigail não se demorou. Com a diligência e sabedoria, apressou-se em agir. Ela não foi só orar a Deus. Cremos que ela o fez, mas agiu de forma rápida e eficiente.
Ela preparou uma carga de cereais, frutas e vinho e os colocou sobre alguns jumentos e mandou que os criados seguissem adiante. Enquanto ela ia atrás, mas fez tudo isso sem comunicar ao seu marido insensato. Se o fizesse, todo o plano para evitar o mal teria resultado num fracasso e uma tragédia maior do que estava projetada. Ela colocou a sua vida em risco, mas foi usada por Deus para evitar um grande desatino por parte de Davi. Em sentido contrário, em sua direção à sua casa, vinha Davi com seus 400 homens, respirando raiva e sentimento de vingança. Um terceiro momento mostra o caráter conciliador de Abigail. Ao ver Davi, que ia com fúria em direção à sua casa, ela desceu do seu animal, prostrou-se com o rosto em terra diante daquele que ia destruir a sua família. Seu gesto, em lugar de significar subserviência ou medo, demonstrou coragem, humildade, determinação e lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. 1 Samuel 25, 24 e 25. Grande parte da lição em análise registra as palavras de Abigail, visando dissuadir Davi de levar adiante o seu intento de violência e morte, além de avocar para si a culpa de Nabal. Abigail disse para Davi que não leve em conta o que o seu esposo fez, porque o seu nome indicava a sua loucura. E fez Davi ver que Deus o livrara de vir com sangue fazer justiça com as próprias mãos. E mostrou a bênção que levara para Davi e seus homens. E pediu perdão a Davi, como se ela fosse causadora do tão grande transtorno. E reconheceu que Davi guerreava as guerras do Senhor e não era culpado de nenhum mal. Ela anteviu a vitória de Davi sobre seus inimigos e que ele seria feito por Deus, como diz a Bíblia, chefe sobre Israel, e que quando assim sucedesse, se lembrasse dela. Foi uma atitude de muito significado e efeito sobre o coração de Davi. Ele nunca imaginara que sua sede de vingança e sua fúria contra o seu desafeto fosse anulada pela sabedoria e pela força do sentimento de uma mulher de caráter pacificador. Como resultado do seu caráter e da atitude de Abigail, algumas coisas positivas aconteceram. Primeiro, Davi foi aplacado por ela. Cumpriu-se o que disse Salomão. A resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. A atitude humilde e conciliadora de Abigail foi uma resposta à atitude agressiva de Davi. Certamente ele aprendeu uma grande lição para a sua vida. Ele era corajoso e provou isso quando enfrentou Golias, mas faltava-lhe a lapidação do seu caráter para enfrentar situações adversas e oposições. Na verdade, Nabal não era seu inimigo, era apenas um homem insensato, usando a lógica de quem possui seus bens e não quer repartir com quem não conhece. Em primeiro plano, em nossa mente, vemos Abigail ensinando a Davi como deve se comportar um homem de Deus. Mas, na verdade, porém, devemos ver Deus ensinando a Davi através de Abigail. Assim como Moisés só aprendeu as lições mais preciosas para a sua vida no deserto, Davi também precisou ir para o deserto de Parã antes de ir para o palácio. 1 Samuel 25, 1. Se não fosse a atitude pacificadora de Abigail, não somente seu esposo insensato e sua família seria destruída pela fúria de Davi, mas este próprio teria em sua história uma página suja de sangue e de insensatez. Ele teria feito uma loucura e se tornado tão louco quanto Nabal. Em segundo lugar, Deus feriu Nabal. Em poucos dias, Deus puniu Nabal por sua loucura e ele morreu penosamente. Deus tem seus caminhos, sua maneira de agir no seu tempo. Um terceiro aspecto, Davi casou com Abigail. Diz o texto, ela se apressou. Certamente mudou suas vestes, montou no jumento com as suas 5 moças que seguiam suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi por sua mulher, casou com ele. Poderíamos dizer, e viveram felizes. Abigail jamais se imaginou ser esposa do rei Davi, o mais afamado monarca de Israel. Vivendo próximo ao deserto de Parã, nunca seria parte da história de Davi, se não fosse a mão de Deus
movendo as circunstâncias e os tempos para realizar os seus planos. O Deus Davi é o nosso Deus, que provê tudo para os que nele confiam. Que Deus nos abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.